Senhor, meus irmãos e colaboradores da obra de Deus. Eu me chamo Eric e sou pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, na cidade de Caxambu, no sul de Minas. Há muito tempo que eu não faço vídeos, até porque tive um pouco de problemas com a arcada dentária, mas estou me recuperando e já está melhor agora para poder estar falando e estar contribuindo também com os estudos e com as aulas, pré-aulas para a escola dominical. E estamos aqui então com o nosso programa Enfatizando a Palavra. E vamos dar continuidade então aos nossos estudos para poder ajudar aí alguns alunos, até mesmo alguns professores, tirando novas ideias uns com os outros, e vamos assim aprendendo. E estamos estudando a nossa revista que fala sobre o Deus de toda a provisão, que é deste último trimestre de 2016. Então, sem mais delongas, vamos lá. A lição deste domingo é a lição de número 2, que trata do seguinte: a provisão de Deus em tempos difíceis. O texto áureo diz o seguinte: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A verdade prática: a Igreja de Jesus Cristo é o farol para o mundo em trevas decaído. Isto é uma grande verdade, porque a Igreja é a instituição de Deus na terra, ela representa o nosso Senhor Jesus aqui na terra, e ela é este farol para iluminar este mundo que vive em trevas. A introdução diz o seguinte: estamos vivendo em um mundo em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos nesse mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Isto também é uma grande verdade. Nós não estamos sozinhos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós, queridos, podemos ficar seguros, porque o Senhor está conosco e não estamos sozinhos. O primeiro tópico, ele diz o seguinte: provisão divina em um mundo caótico. O primeiro subponto, a provisão de Deus no deserto. É uma passagem que todos nós, todos os leitores, todos os estudantes da Bíblia conhecem esta passagem do deserto. Temos um Deus que supre as nossas necessidades. Durante 40 anos, o Senhor sustentou seu povo no deserto. Todos os dias, com exceção do sábado, os israelitas recebiam o maná e codornizes para o seu sustento. A provisão era diária. Não faltou água, alimento, roupa e calçado até o dia em que chegaram à terra prometida. Porém, no meio do povo de Deus sempre há pessoas incrédulas e murmuradoras. Os israelitas não demonstraram gratidão pela provisão divina. Diante de alguma dificuldade, logo murmuravam e reclamavam de Deus. Qual tem sido a sua atitude diante de tais crises? Então, meus queridos, neste primeiro tópico, no subtópico número 1, dizendo o seguinte: a provisão de Deus no deserto. Nós sabemos que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e eles caminhando no deserto em direção a Canaã, houve num determinado momento em que eles começaram a murmurar. Este, às vezes, é o problema do crente, do cristão, quando está indo na caminhada muito bem, mas quando encontra alguma dificuldade. Isto é normal na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, encontrarmos dificuldades, provações, tribulações. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, logo que viram uma dificuldade, o povo já começou a reclamar, já começou a murmurar, e muitas das vezes aquilo acabava que entediando o nosso querido irmão e líder Moisés, porque imagine uma quantidade de gente
falando, murmurando, reclamando que estava com fome, reclamando que estava com sede, mas o que eles não sabiam ou tinham esquecido é que o Deus da provisão estava com eles. É algo que nós não podemos nos esquecer. Vivemos em um mundo em crise. Desde que o homem pecou, a humanidade sempre viveu em crise, seja ela na esfera financeira, política, religiosa, moral, até os nossos dias. O homem vive em crise, mas o reino de Deus não vive em crise, porque nós estamos no reino do nosso Deus. Vivemos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Este reino espiritual por enquanto, porque logo o Senhor, quando voltar e instaurar aqui nesta terra o milênio de paz, estaremos no reino de Cristo, irmãos, e todo sofrimento para a igreja cessará. Então fique firme, aguarde e passe isso para os seus alunos. Você também, que é aluno que está vendo esta aula, fique firme, não murmure. Diante de dificuldades, diante de tribulações, você deve estar orando, pedindo a Deus graça. Senhor, me ajude a suportar, a passar por essas tribulações. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele disse isso, linhas antes, podemos ver que ele diz: aprendi a estar na bonança, a ter fartura, mas também a passar necessidade. Ou seja, é isso que precisamos aprender, a passar na dificuldade, muitas vezes na tristeza, chorar, mas mesmo assim sabemos que o Senhor está conosco e nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então veja que lá no deserto Deus enviou a provisão para Israel. O Senhor mandou maná, o Senhor mandou codornizes quando eles pediram carne, o Senhor tirou água da rocha. Então Deus nunca desampara os seus servos. Guardemos bem esta palavra. E no meio, como já lemos aqui, sempre no meio do povo de Deus, há aqueles que sempre estão dispostos a murmurar. É preciso, como igreja, como líderes, estarmos ensinando isso para os nossos alunos e para nossas igrejas, que a murmuração ela é um pecado e entristece o coração de Deus, e a murmuração ela pode tirar a bênção do crente. Veja que Moisés, ele viu a terra prometida, mas não entrou por conta da murmuração do povo. Ele acabou fazendo algo que não devia. Quando Deus disse, fala a rocha, então ele feriu a rocha, e isso tirou Moisés da terra prometida. Então que nós aprendamos a vigiar os nossos lábios, vigiar a nossa conduta, o nosso comportamento. O segundo subponto diz o seguinte: a provisão de Deus para Elias em Querite. Eu não vou ler toda o comentário para não ficar longo este vídeo e não ficar cansativo, mas apenas alguns pontos que eu marquei na revista. Veja bem que Acabe sabia que a falta de chuva ia mexer com a economia do seu reino. Nós podemos ver que o profeta Elias, ele havia profetizado que haveria falta de chuva naquele local. E isso, com certeza, iria mexer, com a economia daquela terra. E traria uma grande crise. E crise traz problemas, traz conflitos e uma série de coisas. E vemos que, mesmo naquela situação, Deus, ele não desamparou o profeta Elias. Elias, ele até mesmo chegou um momento, como nós temos estudado, que é possível que ele tenha entrado num começo de depressão pelo que ele tinha passado, sendo perseguido pela rainha Jezabel, querendo matá-lo. Ele chegou a ponto de dizer a Deus que ele estava sozinho. E às vezes nós tendemos a isso, a dizer que estamos sozinhos quando passamos em grandes provações. Mas, queridos, nós nunca estamos sós. O Senhor sempre está conosco. Deus enviou da mesma forma a provisão para Elias.
Ele enviou corvos para alimentá-lo. O Senhor mandou que ele bebesse, né, lá no ribeiro de Querite. Então veja como Deus acabou sustentando Elias mesmo naquelas dificuldades. Então Deus mandou a provisão para o profeta Elias naquela ocasião tão difícil que a terra de Israel estava vivendo. E hoje vivemos num mundo caótico, num mundo em que está mergulhado no pecado, mas a igreja do Senhor, ela está protegida pelo sangue de Cristo. E nós aguardamos assim, com esperança, a vinda de nosso Senhor. Terceiro subponto, a provisão de Deus para Elias em Sarepta. Outra situação, Deus, olha como Deus trabalha. Deus envia o profeta à casa de uma viúva. Sabemos que as viúvas naquele tempo, elas dependiam de seus filhos para sustentá-las, para ajudá-las no sustento. E Elias vai até aquela casa e ela não tinha mais nada. Ela não tinha mais nada, porque havia fome naquele lugar. Mas, mesmo assim, Deus enviou o profeta Elias para acabar abençoando aquela mulher. Então, veja bem, o profeta Elias, ele desafia aquela mulher a assar primeiro um pão para ele. Ele disse: olha, você pode fazer para mim aí, um pão, um bolo? Eu disse: olha, não tenho nada, apenas aí um pouquinho aí de farinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de mantimento que eu tenho em casa. Eu vou fazer para mim e para meu filho e depois nós morreremos. Elias disse: faça primeiro para mim. Este foi o desafio. E quando ela obedeceu à voz do profeta, então ela foi abençoada e a sua casa ficou farta. Veja, irmãos, que a obediência, ela traz a bênção de Deus para dentro de nossas casas. O crente que obedece a Deus, ele vai bem na sua vida espiritual, ele vai bem na sua vida material, ele vai bem na sua vida conjugal. Por isso, obedeça ao seu líder, obedeça a líder do ciclo de oração, a sua regente, da mocidade, das irmãs. Seja lá quem estiver liderando, seja obediente e principalmente obedeça a voz do nosso Senhor Jesus. E assim você será abençoado. Continuando o segundo tópico, um mundo caótico. O mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Isto é muito notório. Vemos, queridos, o que está acontecendo. Hoje o pecado alastrado de forma tão grande que as pessoas já não amam mais umas às outras. Homens amantes de si mesmo. Prostituição abertamente aí no mundo. Pessoas se matando umas às outras por causa de nada. Vemos então que realmente o inimigo, ele tem tomado conta deste mundo. Mas, como eu já disse no início, nós estamos protegidos e selados pelo sangue de Jesus Cristo e não seremos atingidos se ficarmos firmes e debaixo da santa mão do Senhor. Um mundo caótico, o mundo jaz no maligno, mas a igreja, ela está aqui no mundo e guardada pelo nosso Senhor. O segundo subponto, o mundo globalizado. A ideia de globalização surgiu da consolidação do sistema capitalista e um dos seus objetivos é a padronização de ideias e valores. Preste muita atenção nisso, que hoje tudo está tendendo para a globalização, tudo para uma só economia, um só idioma, uma só moeda. Então vemos, queridos, que tudo isto é a preparação, para a vinda do anticristo. Por isso estamos vendo que estamos caminhando realmente para o fim. E este mundo é chamado de mundo globalizado. E hoje se fala no ecumenismo, união de todas as igrejas. Podemos perceber então o que está acontecendo no mundo hoje.
um mundo globalizado. Tudo isso que está sendo implantado hoje neste mundo. Queridos amigos, irmãos, ouvintes, você que está assistindo este vídeo, fique atento. Veja o que está acontecendo ao seu redor e compare para ver o que a Escritura diz. Tudo está se cumprindo. Terceiro subponto, tempo de mudanças. Ao longo da sua história, a humanidade experimentou diferentes transformações. A era moderna foi marcada pelo avanço do conhecimento científico, pelo advento da industrialização, pela predominância da luta ideológica e especialmente pela expansão da fé cristã. Então podemos ver tempo de mudança. Realmente, o avanço científico foi muito grande e tem sido muito grande neste nosso tempo, nessa era moderna. Vemos, irmãos, grandes descobertas científicas na área da medicina, na tecnologia, grandes inventos. O homem fazendo coisas que no passado alguém podia duvidar que isso pudesse existir. E vemos hoje os grandes inventos, a tecnologia, o grande avanço em todas as áreas, inclusive no que diz respeito à expansão da fé cristã. Vemos como a igreja tem expandido o evangelho, como tem crescido o número de crentes, de cristãos no mundo, mas junto com isso também tem crescido o número de seitas e heresias, tudo por conta ou em nome da fé. Temos que tomar cuidado. Paulo, ele diz, para tomarmos cuidado para não dar ouvido a outro evangelho. Então, queridos, o evangelho verdadeiro é aquele evangelho que prega que Jesus Cristo salva, que ele cura e que ele liberta, que ele é o Filho de Deus. Nunca se esqueça disso. No terceiro e último tópico, características do mundo atual. Uma sociedade centrada no homem. Vivemos em uma sociedade em que o antropocentrismo prevalece. A palavra antropos, ela significa homem. E antropocentrismo traz a ideia do homem como centro de tudo. Então, a sociedade que temos hoje, que vivemos hoje, é aquela sociedade centrada no homem. Eles não procuram viver o teocentrismo ou cristocentrismo, que seria teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, Cristo no centro de todas as coisas. Mas o que o mundo vive é o antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro de todas as coisas. Vemos isso até mesmo em igrejas, onde pregações que deveriam estar falando sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre a obra redentora de Cristo, vemos pessoas pregando somente prosperidade. Deus vai te abençoar, a sua casa vai ser farta, você vai ser uma bênção, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Músicas gospel, trazendo somente, tentando aguçar o ego das pessoas. Você vai receber, você vai ter, a sua casa vai... Não, queridos, temos que pregar um evangelho genuíno, centrado na pessoa de Cristo. Porque a sociedade lá fora, ela já vive o antropocentrismo, mas a igreja não. A igreja tem que viver o teocentrismo, o cristocentrismo. Amém? Nós já vamos encerrando por aqui o segundo subtópico, uma sociedade relativista. O que é isto? É aquela sociedade que a verdade para ela, para um pode ser verdade e para outro não. Isto é relativo. Para eles não existe uma verdade absoluta. Mas o que sabemos é o seguinte, que a verdade é Cristo. A palavra de Deus, ela é verdade. O que foi pecado no tempo de Adão continua sendo pecado. Ou seja, prostituição, o roubo, a traição, tudo isso, feitiçaria, lascívio, tudo isso é pecado. Isto não é relativo, isto é pecado. É o que nós precisamos entender. Vivemos hoje num mundo relativista, mas temos que ensinar nossas igrejas
que não vivam esta proposta que o mundo tem trazido, mas que sejamos diferentes. Terceiro e último subponto, uma sociedade secularizada. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Essa doutrina também perverte os nossos valores cristãos. Ela corrompe as verdades bíblicas para perverter a igreja e desviá-la da fé cristã. Queridos, que Deus nos abençoe, nos ajude, que possamos ensinar os nossos jovens, nossas crianças, os nossos anciãos, ensinar a palavra de Deus, e que não vivamos numa sociedade, que vivamos uma vida reta diante de Deus, e que preguemos para esta sociedade que Cristo é a verdade, é a vida e é o caminho, e que não sejamos e não compactuemos com uma sociedade secularizada. Não, que possamos instruir, porque o secularismo pode perverter a fé cristã, pode prejudicar o andamento da igreja, mas que possamos manter a nossa fé firme em nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família. Continue aí firme, adorando a Deus. Estarei postando outros vídeos com mais tempo, pesquisando mais. Como eu estou voltando agora, fiz este vídeo para poder estar tentando ajudar aí e colaborando com o povo de Deus. Fique na paz do Senhor e um grande abraço do pastor Eric Leite, da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, na cidade de Caxambu. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.